seus filhos. Com Roseli Saião e Thaís Dias. Calma, não é a Roseli Saião por enquanto. Hoje, excepcionalmente, a gente vai tratar de educação um pouco mais cedo, sempre aqui, ali por volta de 2h27, 28 ali, a gente trata desse assunto, sempre contando com a sua participação, na verdade 37. Hoje a gente vai antecipar porque tem um evento muito bacana acontecendo, é um seminário internacional para falar de quê? De motivação na aprendizagem. É um evento online, gratuito, ou seja, todo mundo que quiser e puder aí ter o acesso à internet deve acompanhar pesquisadores, psicólogos, educadores, grandes nomes que vão tratar dessa motivação no momento de aprender. Começou às 9 horas da manhã, é capitaneado aí pelo Instituto Ayrton Senna e vai envolver nomes, por exemplo, como Gisele Bündchen, também Eduardo Cobra, um dos maiores muralistas e artistas de rua do mundo, alguns pesquisadores como o Kevin McGreal, ou seja, tem muita coisa acontecendo. Vamos chamar a Cíntia Sanches, que está aqui com a gente hoje para trazer um pouquinho de detalhes sobre esse momento que a gente vive, sobre esse evento também, ela que é especialista em educação integral do Instituto Ayrton Senna. Oi, Cíntia, obrigado por nos atender, eu sei que o dia está agitado, mas é importante sempre falar de motivação no aprendizado, né? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Thaís, boa tarde, Sandro, boa tarde a todos os ouvintes aí da Band News. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, eu queria que você contasse mais sobre esse evento, né? Sobre essa necessidade de fazer um evento importante com grandes nomes sobre um assunto que a gente já tratava muito antes da pandemia, mas que ganha um destaque ainda mais nesse momento atual, né? Exatamente. Motivação e aprendizagem sempre andaram de mãos dadas, né? São assuntos que se relacionam. Para aprender é preciso ter motivação, e o que a gente viu agora na pandemia foi um aumento da desmotivação dos estudantes em relação ao aprendizado, à continuidade dos estudos, e por isso a gente entende que é muito importante, é urgente a gente falar sobre motivação, falar sobre o que a ciência tem pesquisado sobre o tema, a fim de que a gente possa olhar para as nossas práticas na escola com mais informações, com mais conhecimento. Quando a gente fala em motivação do aluno, fica parecendo que é uma coisa que talvez os pais têm que dar um jeito, ou o próprio aluno tem que dar um jeito. O Instituto Ayrton Senna tem um trabalho, a gente já acompanha aqui na Band News FM, que também fala, que olha muito para capacitação, formação dos profissionais da educação. Como e qual a importância do profissional da educação nesse momento, ainda mais no meio da pandemia, à distância ou semipresencial, para motivar o aluno? Olha, o papel do profissional da educação, do professor, ele é central, né? Tem uma pesquisa que foi feita por pesquisadores alemães em 2008 que trouxe um dado muito interessante, né? Que profissionais que eram especialistas em estratégias de motivação, quando trabalharam com turmas de alunos, impactaram positivamente os resultados em cerca de 76% de maior engajamento, maior motivação dos estudantes para aprender do que aquelas turmas que continuaram tendo aulas com professores que não tiveram acesso a esse conhecimento. Então, o professor, ele sempre foi e continuará sendo uma figura essencial, central, né, no papel da aprendizagem, mas quando ele tem as ferramentas certas, o conhecimento mais específico, né, sobre o que envolve motivação, quais são os elementos que envolvem a motivação e o que ele pode fazer enquanto estratégias para que os seus estudantes se motivem, esse aprendizado é muito maior, né? Então, a gente está falando aí de um processo que vai envolver, sim, a capacitação de professores, né? Uma coisa importante, né? Os pais também têm um papel importante em pensar como engajar e motivar os seus filhos, né? Para os aprendizados escolares e também fora da escola. Porém, na escola, é importante pensarmos em processos que sejam estruturados, intencionais, bem desenhados, né? Porque para cada aluno existe um tipo de estratégia que pode ser diferente, porque envolve o conhecimento de si, dos seus interesses, né, para que daí sejam possíveis serem desenhados processos que envolvam aprender a gerir o próprio estudo, a própria aprendizagem.
e até vou pegar aqui a mensagem de um ouvinte nosso que fala: a ideia é passar a obrigação dos pais para os professores. Se não escuta pai e mãe, imagina o professor. É bem o que a gente fala. É um trabalho compartilhado, Sim. né, Thaís? Não é repassar a obrigação. É todo mundo envolvido na educação. Não só da criança, do futuro cidadão. Na formação, inclusive, né, como cidadão, porque a escola tem um papel fundamental, o pai tem um papel fundamental, a sociedade como um todo, quem está ali no entorno também tem esse papel. Agora, Cíntia, eu queria falar sobre esse momento que a gente viveu, porque não dá para descartar a pandemia, e o que a gente observou foi, todo mundo se adaptou como deu. Não tinha o que fazer. O ensino híbrido chegou, o ensino à distância também, a gente aprendeu a lidar com essa nova realidade. Mas daqui para frente, o que você acha que fica e como deve ficar? Porque a gente percebe que, na grande maioria dos casos, foi uma aula presencial jogada no online. Não é bem assim que a gente motiva quem está do outro lado, né? Você colocou muito bem, foi um ensino que a gente aprendeu fazendo de modo emergencial, né? Então, ninguém estava preparado para essa pandemia, né? Em todas as esferas aí de trabalho, a gente viu adaptações, e na escola não foi diferente. Então, os professores foram grandes heróis aí nessa jornada de pensar como fazer o acolhimento dos estudantes no ambiente digital remoto, como trabalhar, né, dando aulas de um jeito que muitos deles nunca sequer tinham feito, do ponto de vista dos pais, né, pensando aí novamente, né, a gente não fala em oposição família-escola, mas sim numa articulação, né, a educação é feita nessa articulação, família, escola, né, sociedade. Os pais também, né, precisaram se reinventar, os próprios alunos se reinventar. Então, o que a gente sabe hoje é que o número de estudantes que se identificam, né, que dizem que em pesquisas que eles se veem como desmotivados, está aumentando. Ao mesmo tempo, a gente vê um número de professores e de profissionais da educação também declarando que estão mais ansiosos, mais frustrados, né, cansados, né? Então, como você colocou, Thaís, muitas vezes, por falta ainda também de experiência ou de condições adequadas, porque tudo foi feito muito rápido, existiu sim situações em que essa transposição das aulas, do que era feito nas aulas presenciais para o ambiente remoto. E a gente sabe que o ambiente remoto, que envolve uma série de tecnologias, é um ambiente muito rico, existem aí experiências muito variadas de ensino híbrido, né, que mostram alguns caminhos de como potencializar o aprendizado via ferramentas digitais, mas a gente, aqui no Brasil, avalia que a gente ainda está num processo de construção desse horizonte, né? Ainda estamos experimentando para conseguir realmente entender qual é a maior potencialidade de pensar uma aprendizagem que envolva tanto o ambiente físico, né, a escola, a sala de aula, quanto o remoto de modo integrado. Cíntia, eu queria aproveitar para a gente falar também, já que você citou rapidamente, as competências socioemocionais. A gente fala muito no aprendizado do conteúdo, né? Naquela grade curricular. Grade já é uma... história, português, é isso que tem que aprender. E grade já embarrera, né? Porque você já coloca dentro de uma grade. Quando a gente fala de aprender, vai muito além disso. E eu acho que a grande lição que ficou para a gente desse momento é a necessidade da escola como um papel fundamental nesse ensino das competências socioemocionais, né? E de que forma a gente pode também reverter esse quadro que ficou de crianças e adolescentes, lógico, com vários problemas nessa aquisição, nessa área principalmente socioemocional. Bom, as competências socioemocionais, elas vêm tendo luz aí nos últimos anos, especialmente com relação aí a pandemia, elas foram colocadas ainda mais aí no centro das discussões, porque elas já eram sabido que elas impactam e muito a aprendizagem, né? Então, ou seja, o que são essas competências socioemocionais? Elas passam desde você conhecer as suas próprias emoções e saber geri-las, então, sua capacidade de tolerar frustração, de confiar em si mesmo, de tolerar estresse, né? Até competências ligadas à organização, né, a capacidade de perseverar, de se autogerir, né, nas suas tarefas, né, então tendo persistência, tendo foco, organização, né, então as competências socioemocionais, elas dizem muito a como a gente atua, sente,
pensa e age, né, nas nossas relações no mundo, né. Então, elas são fundamentais de serem consideradas numa proposta de educação integral, e como você disse, quando a gente pensa de grade curricular, geralmente a gente pensa em algo muito organizado, né, um currículo organizado por conteúdos que devem ser aprendidos e ensinados em determinado momento da trajetória do estudante. E hoje, quando a gente pensa em educação integral, a gente extrapola esse entendimento. Então, a experiência do estudante ao longo da educação básica, de sua trajetória, ela sim permanece tendo conhecimentos que são historicamente importantes de serem aprendidos, né, que são conhecimentos instituídos nas diversas áreas do conhecimento, mas tão importante quanto ter uma formação humana, né? E essa formação humana ampla, ela envolve esses aspectos socioemocionais. Então, só como curiosidade para vocês, a motivação, ela tem algumas competências socioemocionais que atuam ali como motores, né? Então, nas pesquisas que o Instituto Ayrton Senna vem realizando, vem empreendendo, a gente traz aí para o debate que tem algumas competências como essas que eu citei, né, relacionadas à capacidade de gestão de emoções, que são muito estruturantes para o aprender, né? Essas que eu citei, que são competências mais ligadas à autogestão, são fundamentais para um aspecto da motivação que diz respeito à capacidade de você se organizar, estabelecer planos, né, estabelecer estratégias e persistir no alcance dos seus planos, né, de aprendizagem. E as competências também ligadas à abertura ao novo, que são competências como, por exemplo, a curiosidade para aprender, a capacidade de você se abrir para culturas diferentes, para conhecer novos repertórios, né? Então, essas competências, quando combinadas com estratégias de aprendizagem mais estruturadas, né, elas garantem uma experiência e uma organização para esses estudantes muito mais consistente, né, de uma consciência de quem eu sou, o que eu quero, para onde eu estou indo aqui na escola, quais são os meus planos de futuro, os meus projetos de vida, né. Então, tão importante quanto ter metas de curto prazo, é importante ter metas de longo prazo, e para tudo isso é preciso de motivação e desse conjunto de competências socioemocionais que ajudam. A gente está falando de estudantes, mas elas ajudam qualquer ser humano a se organizar e a persistir no alcance de suas metas. Nós conversamos aqui com a Cíntia Sanches, ela que é responsável pela educação integral do Instituto Ayrton Senna. Antes de me despedir, eu só queria que você agradecer a sua participação e pedir para você reforçar também amanhã qual o horário e como os interessados podem participar. Olha, estamos muito felizes aí de convidar vocês, os ouvintes aí da Band News, para participar do nosso encontro. É um seminário internacional, chama-se Motivação, Evidências para Promover a Aprendizagem. Então, será amanhã, das 9 às 18 horas, totalmente gratuito, online. Para se inscrever, basta acessar o site do Instituto, que é www.institutoayrtonsenna.org.br. Temos ainda vagas disponíveis e, como a Thaís começou dizendo, teremos aí convidados super especiais. Então, tem uma misturinha bem legal de cientistas, pessoas que têm aí empreendido um trabalho bastante significativo, que envolve, né, motivação. Então, pessoas do Brasil, de fora do país, professores, formuladores de políticas públicas de educação. Então, vai ser um prazer ter vocês conosco amanhã. Obrigada, tá, Cíntia? Um abraço, bom evento. Obrigada a vocês pelo espaço.